Bom dia, meus amigos. Mais uma segunda-feira com aula de português bacana. Hoje a gente vai trabalhar com a formação de palavras, né? E especificamente com um processo chamado derivação. Nas aulas passadas nós trabalhamos com os afixos, que são prefixos e sufixos. E a partir de hoje, né, nós vamos usar esses afixos para formar palavras, ok? Então, deixa eu só colocar o meu PowerPoint aqui de novo. Saiu aqui, galera. Desculpa aí, valeu. Obrigadão, tá? Então, formação de palavras. O próprio nome já diz, né? Formar palavras. Eu tenho palavras primitivas, derivadas, que a gente vai ver aqui agora um pouquinho, tá bom? Então, continuando aí, vejam só. Formação de palavras. Existem dois processos básicos pelos quais se formam as palavras: a derivação e a composição. Tá? A composição nós trabalharemos com uma outra unidade, enquanto essa unidade específica nós vamos trabalhar com a derivação. E só o nome já diz, né? Derivar palavras é colocar nos afixos para termos outra palavrinha a partir da primitiva, tá bom? Então vamos lá, olha. A diferença entre ambos consiste basicamente em que, no processo de derivação, partimos sempre de um único radical, enquanto no processo de composição sempre haverá mais de um radical, que são aquelas palavras compostas. Tá joia? Daqui a pouco, né, na próxima unidade, a gente vai trabalhar com a composição especificamente. E as palavras se classificam em primitivas, derivadas, simples e compostas. As primitivas são aquelas palavras, né, que não resultam de outras palavras. Ela por si só já existe sozinha. Tá, ok? Então, primitiva é a base, eu costumo dizer, a palavrinha base. E as derivadas são aquelas que se formam a partir dessa palavra base, que é a primitiva. Quando eu coloco os afixos na palavra primitiva, eu vou ter uma derivação. Bacana? E a simples é quando tem um radical e a composta quando tem mais de um radical. Então, fica-se assim a classificação das palavras, beleza? A derivação propriamente dita, então, agora. Olha só, derivação é o processo pelo qual se obtém uma palavra nova, chamada derivada, como o próprio nome diz, né? Derivação, a partir de outra já existente que se chama primitiva, que nós acabamos de falar, né? No quadro anterior aí. Trouxe para vocês aqui um exemplo da palavrinha leal. Leal é uma palavra primitiva. Pode observar que é uma palavra pura, né? A partir dessa palavra, se eu puser afixos, eu terei novas palavras. São chamadas palavras derivadas. Eu posso ter a palavra lealdade, colocando apenas sufixo. Eu posso colocar a palavra desleal, colocando apenas o prefixo. E posso ter a palavra deslealdade, que eu coloco, né, simultaneamente, mas se eu quiser colocar também não simultâneo, a palavra vai existir, que vai ser a palavra deslealdade, né, prefixo e sufixo, tá bom? Então aí são as derivações propriamente ditas, tá ok? Daqui a pouco, né, a gente vai ver quadro por quadro, né, que a classificação dessas palavrinhas enquanto prefixal, sufixal, para a síntese, né, regressiva, tá bom? Vamos lá então, continuando aí. Entenderam direitinho o que é derivação, não é isso? Bacana. Então, quais os tipos de derivação? A primeira que nós vamos estudar é a derivação prefixal, que pode ser chamada também apenas de prefixação. Então, podem aparecer as duas formas aí, tá? Lógico, não juntas, separadamente. Se aparecer derivação prefixal, bacana. Se aparecer só prefixação, bacana também, beleza? Então, a derivação prefixal ou prefixação resulta do acréscimo de prefixo à palavra primitiva que tem o seu significado alterado. E o prefixo nada mais é do que a colocação, né, dessas palavrinhas, sejam latinas ou gregas, antes do radical. Colocou-se antes do radical, é prefixo, tá bom? Olha só a palavrinha aqui, crer, ler e feliz. Saiu um pouquinho torto aí, mas deu para entender, né, gente? A palavra crer é a palavrinha já pura, primitiva. Mas eu posso também falar descrer. Tá vendo? Eu estou mudando até o significado da palavrinha, né? Ler, reler, feliz, infeliz. Então, todas as vezes que eu puser um prefixo, eu terei a derivação prefixal ou prefixação. Tá bom? Fácil, né? Por que é fácil? Nós já estudamos nas aulas anteriores, né, os afixos que existem, né, os latinos, os gregos. Não quero e não precisa decorar todos.
né? A própria vida incumbe disso, porque nós vamos usar sempre. E automaticamente a gente fala e a gente já percebe o significado que nós queremos colocar naquela palavrinha, não é isso? Então isso é conhecimento prévio. Quanto mais eu leio, mais uso as palavras, né? Seja ela com prefixos gregos, latinos, né? Automaticamente já estou inteirando do assunto, né? Já estou embutindo, né, o meu conhecimento. Bacana? Então, seguindo aí, derivação prefixal ou prefixação, o uso apenas do prefixo antes da palavrinha, que pode alterar e altera, né, o significado da palavra. Beleza? Agora, derivação sufixal ou sufixação. Eu posso ter, né, encontrar derivação sufixal ou apenas sufixação. As duas formas estão corretas e podem aparecer em exercícios para vocês, tá ok? Então, a derivação sufixal ou sufixação resulta de acréscimo de sufixo à palavra primitiva, que pode sofrer alteração de significado ou mudança de classe gramatical. Aqui o sufixo é mais complexo, né? Além de alterar o significado de algumas palavras, podendo sofrer alterações, tá? Pode mudar e muda a classe gramatical. O que é classe gramatical? Por exemplo, eu tenho um substantivo, eu tenho um adjetivo, eu tenho o verbo, eu tenho preposição, eu tenho pronome, tá? Essas são classes de palavras, ok? Classes gramaticais. E o sufixo podem mudar a classe gramatical também. O prefixo não, mas o sufixo sim. Vou dar um exemplo clássico para vocês aqui, olha. O uso de sufixo. O que é o sufixo? É o uso das palavrinhas após o radical, tá? Eu tenho a palavra pedra, mas eu posso derivar essa palavrinha, não é isso? Eu posso ter pedreira. A pedra é primitiva, pedreira é derivada, tá bom? Então, eu coloquei apenas o sufixo ao radical dessa palavra, a palavra primitiva, e formei uma nova palavra. Essa é o sufixo, ok? Agora, olha só. Só recordando para vocês aí, né? Inclusive pegando no livro de vocês, na apostila que tem. O sufixo, além de ser acrescentado após o radical, contribui muitas vezes para enquadrar a palavra derivada em uma classe gramatical diferente. É o que eu falei com vocês, tá? O sufixo tem o poder de mudar a classe gramatical daquela palavra, ok? Daquela de qual se derivou. Daí classificar os sufixos em nominais, verbais e adverbiais. Os nominais são quando se formam, né, através de substantivos ou adjetivos. Por exemplo, desculpa, está faltando a palavrinha A, a letrinha A, tá? É amor. Amor é substantivo. Mas se eu puser, tá, o sufixo oso após a palavra primitiva aí, tá vendo? Vai ficar amoroso. Então, amor é substantivo. Se eu acrescentar o oso, que é um sufixo, né, eu vou ter um adjetivo, tá vendo? Até muda a classe gramatical também, tá bom? Verbais, quando formam verbos. Eu tenho a palavra suave. Suave é adjetivo. Mas quando eu coloco o sufixo ar, tá vendo? Isar, né? Vai ficar verbo. Então, também houve uma mudança de classe gramatical aí, não é isso? Adverbiais, quando formam advérbios, tá? Fraco é adjetivo. Fracamente, tá? É advérbio. Então, a gente observa aí, né, gente, que a palavra derivada é uma classe gramatical diferente, ela pode acontecer com o uso do sufixo, tá bom? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui? Que os sufixos, tá, colocados, né, nas palavras primitivas, elas podem derivar, né, classes de palavras diferentes, tá bom? Sejam elas nominais, né, que vão trabalhar com os nomes, as verbais com os verbos e as adverbiais com advérbios que dão circunstâncias, ok? Próximo aqui. Agora nós temos a derivação parasintética ou a parassíntese. Geralmente eu trabalho primeiro, né, com a prefixação e sufixação ao mesmo tempo, que são usos dos prefixos e sufixos simultaneamente, tá? Mas que podem ser tirados, né, e não vai alterar o significado, mas assim, a palavra não deixa de existir. Mas a apostila de vocês trouxe a derivação parasintética ou a parassíntese antes. Então vamos seguir, se vocês quiserem acompanhar na apostila, fica fácil também, bacana? Então, o que seria a derivação parasintética ou a parassíntese, né, propriamente dito? Ocorre quando a palavra derivada resulta do acréscimo simultâneo, quer dizer, tem que ser juntas, tá? O acréscimo tem que ser junto, senão a palavra deixa de existir. De prefixo e sufixo a palavra primitiva.
O substantivo noite, por exemplo, tá? A partir do radical noite, é possível formarmos o verbo anoitecer pela junção simultânea do prefixo a e do sufixo ecer. É importante caracterizar na parassíntese a participação simultânea do prefixo e sufixo na formação da nova palavra. Ou seja, a palavra só existirá se prefixo e sufixo estiverem aglutinados ao mesmo tempo, tá? Então, se eu tenho uma palavra primitiva, eu coloco um prefixo e um sufixo para formar uma nova palavra, tá? E se, por um acaso, eu tentar tirar o prefixo, né, ou o sufixo, essa palavra deixa de existir. Então, quando eu tenho prefixo e sufixo numa palavra primitiva, tá, simultaneamente, para formar uma nova palavra, eu tenho uma parassíntese. A parassíntese é quando eu não posso tirar nenhum nem outro, porque se eu tirar, né, eu tentar tirar um prefixo ou um sufixo, a palavra deixa de existir. Vocês vão entender isso melhor quando chegar na prefixação e sufixação, tá bom? Então, a parassíntese é quando eu acrescento prefixo e sufixo ao mesmo tempo para formar uma nova palavra. Tá joia? E elas não podem ser tiradas nem de pensamento, porque a palavra deixa de existir. Tá ok? Então, seguindo aí. Atenção, né? O livro também traz para vocês aí, é bacana. Quando se estuda os processos de formação de palavras, é fundamental para saber como se formou determinado vocábulo que se leva em consideração qual foi efetivamente a última palavra que o gerou. É o que alguns chamam de lei dos constituintes imediatos. Pessoal, não quero que vocês decorem isso não, tá? Eu quero que vocês entendam porque existem os processos de palavras e a gente tem que saber como que se formam essas palavras. O neologismo é uma coisa, né? Quando a gente cria palavras, né, dentro de um contexto. Agora, a formação de palavras ela é gramatical, né? Então, quanto mais conhecimento eu tiver, vai ser melhor. Por exemplo, sabe-se que a palavra enfraquecer deriva de fraco. Então, fraco é a palavra primitiva. Enfraquecer é uma parassíntese. Colocou-se um prefixo fixo e formou uma nova palavrinha. Ok? É o caso de derivação parassintética. Agora, por outro lado, sabe-se que enfraquecimento já não vem da palavrinha fraco, já vem da palavra formada por parassíntese, que é o enfraquecer. Tá? É o caso de derivação sufixal apenas. Tá joia? Dei uma estudada bacana nisso aí, né? Se vocês tiverem dúvida, vocês me procuram, tá bom? Não é difícil, não. Agora, como é que pode acontecer isso? É só vocês analisarem a palavra primitiva, né? Porque, olha, enfraquecer vem de fraco. Enfraquecimento já vem da palavra enfraquecer, né? Porque já existe uma palavra ali derivada de uma outra primitiva. Tudo bem? Então, seguindo aí. A derivação prefixal e sufixal. Olha que bacana aqui. Nós falamos da parassíntese, né? Que é o acréscimo de prefixo e sufixo ao mesmo tempo, para a palavra existir. A prefixação, né? Perdão, a derivação prefixal e sufixal já não segue a regra de simultaneidade, tá? Olha só, ocorre quando a palavra derivada resulta do acréscimo não simultâneo de prefixo fixo, a palavra primitiva. Isso quer dizer o quê? Para ser prefixal ou sufixal, eu tenho que ter o prefixo fixo. Mas, se eu tirar um dos afixos, a palavra continua existindo. Então, neste caso, tá? Quando existe a palavra, né, formada por prefixo fixo ao mesmo tempo, mas uma e outra não vai, né, impedir que ela exista, né? Se eu retirar o prefixo, o sufixo, ela vai continuar existindo de uma outra forma, mas existe, tá bom? Vamos dar um exemplo claro para vocês aqui, olha. Deslealdade é uma formação, né, uma derivação prefixal-sufixal. Por que isso? Porque eu tenho um prefixo e sufixo. Mas neste caso aqui específico, se eu tirar o prefixo, fica, né, lealdade. E a lealdade existe, né? Se eu tiro o sufixo, fica desleal. Tá? Então, quando eu tenho a derivação prefixal e sufixal, que são colocados a prefixo e sufixo, né, ao mesmo tempo na palavrinha, mas não quer dizer que é simultâneo, porque se eu tiro um e outro, a palavra continua existindo de uma forma diferente, mas existe. A parassíntese não. Vamos pegar o anoitecer. Existe a noite junto. A noite, não estou falando de verbo, não. Fala na palavrinha a noite. Não existe. Noitecer existe? Também não. Existe anoitecer apenas. Tá vendo? Se eu tiro um ou outro, na parassíntese, a palavra deixa de existir. Tá ok? Então, para existir a derivação parassintética, é necessário que se coloque o prefixo e sufixo ao mesmo tempo para que ela exista, tenha um significado completo. O prefixal e sufixal não precisa, tá?
assim, precisa, gente, para ter a derivação prefixal-sufixal. Mas eu vou saber a diferença que, assim, na minha cabeça, tá? Se eu tirar um ou outro, né, qualquer um dos afixos, eu continuo tendo um significado da palavra. A parassíntese, não. Se eu tirar um ou outro, tá, para conhecimento da palavra, ela deixa de existir. O prefixal-sufixal, não. Eu posso tirar um ou outro, a palavra continua existindo, mesmo com significado diferente. Tudo bem? Então, parassíntese é o uso do prefixo e sufixo junto ao mesmo tempo e definitivamente eu não posso tirar, tá? Nenhum nem outro para ter um conhecimento da palavra, uma nova palavra. O prefixal-sufixal, né, se eu tirar um dos afixos, a palavra continua existindo. Existe um significado completo daquela palavrinha. Tudo bem? O próximo aí. Derivação regressiva ou regressão, né? Posso ter derivação regressiva ou regressão da mesma forma, tá? Podem aparecer dessas duas formas para vocês exercícios. O que seria derivação regressiva ou regressão, tá? Que também é chamada de derivação deverbal, formação deverbal, tá? Ocorre a redução da palavra primitiva e não acréscimo. A gente ouve muito, né? Pessoal, a janta está pronta, o almoço está pronto, não é isso? Então, olha só. Eu tenho a palavra pesca, ela vem de pescar. Janta vem de jantar. Grito vem de gritar, tá? Então, é uma redução da palavrinha. Isso aí é derivação regressiva ou regressão. Essa é fácil, essa não é difícil não, né? Essa é só resumir a palavrinha, né? Tira a terminação, tá vendo? R ali, ó, e fica tranquilinho. Muda alguma eufonicamente, a gritar, grito, né? Pular, pulo, mas essa aí não é difícil, não é fácil de entender, mais rápido, tá bom? E a derivação imprópria ou conversão, tá? Na derivação imprópria não há alteração de palavra primitiva, permanecendo igual. Há, porém, mudança de classe gramatical. O que é a classe gramatical? Substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, preposição, pronome, não é isso? Vamos lá. Com consequente mudança de significado. Também, né? Lógico, né? É tudo contextualizado. Vamos supor que ó, a palavra não é um advérbio. Se eu puser um o antes do advérbio, deixa de ser advérbio e passa a ser substantivo. Isso é uma derivação imprópria, tá? Amanhecer é verbo. Se eu puser o antes, né, que é um artigo antes do verbo, tá? Passa a ser substantivo. Isso quer dizer o quê? Que qualquer palavra, independente da classe gramatical dela, tá ok? Se tiver um artigo antes, passa a ser sempre substantivo, tá ok? Lembra do porquê? Eu já falei isso com vocês na sala. Porque é uma conjunção, não é isso? Vai ser uma conjunção explicativa. Mas se eu puser o antes do porquê, além dele ser acentuado e junto, né, ele vai deixar de ser uma conjunção e passar a ser um substantivo. Colocou-se artigo antes de uma palavra, essa palavra sempre terá a classe gramatical denominada substantivo. Bom? E eu trouxe uma palavrinha aqui bacana para vocês, né, que é monstro. Monstro é uma palavra substantiva, não é isso? Mas eu posso ter monstro como uma palavra tendo valor de característica, adjetivo. Adenilson, como acontece isso? Vamos lá, olha só. Eu estou numa floresta, aí eu vejo um bicho enorme. Nossa, tem um monstro na floresta. Então esse monstro aí, ele é substantivo. Mas eu posso ter essa palavrinha substantivo transformada também, né, dentro de um contexto como adjetivo. Como ficaria? Fui a uma festa monstro. O monstro de pegar as pessoas? Não, esse monstro é uma festa grandiosa, né? Então, o monstro que é substantivo deixou de ter a classe gramatical denominada substantivo e dentro de um contexto passou a ter um valor adjetivo, né, que caracteriza um substantivo qualquer. Tudo bem? Esse também não é difícil, não. E para essa semana nós temos atividades aí, ok? Somente os exercícios conceituais, páginas 495 e 496. Tá legal? Aí na próxima semana, através de videoaula, tá? Não vou dar aula ao vivo, tá bom? Para resolver esses exercícios. Já está pronta, né, a minha aula. Então, semana que vem, na segunda-feira, nós teremos a correção desses exercícios aí através de videoaula, sem ser ao vivo, tudo bem? Então, desejo a vocês excelentes estudos, uma excelente semana, tá bom? Então fiquem todos com Deus aí.